Nesse vídeo eu vou te falar por que americano adora brasileiro e todos nós somos muito bem recebidos aqui nos Estados Unidos. É verdade que esse aqui é um tema polêmico, inclusive eu tenho falado um pouco sobre alguns hábitos brasileiros que não são bem vistos, não estão alinhados com a cultura americana e que podem ser um problema para os brasileiros que vêm morar aqui nos Estados Unidos, vêm passear ou estudar aqui nos Estados Unidos, porque nem tudo que todo brasileiro faz é bem visto pela cultura americana. Mas tem outros motivos que eu não tenho falado tanto que mostram por que de maneira geral o brasileiro ele é muito querido pelos americanos, faz amizade com o americano com facilidade quando ele tá afim de viver no meio dos americanos. Se você não me conhece, eu sou o Cris e aqui nesse canal eu faço vídeo sobre a minha vida nos Estados Unidos. Inclusive no outro vídeo que eu fiz as pessoas acharam que isso daqui era uma tela verde, mas não é, isso daqui é o meu quintal, vem ver. São experiências que você consegue proporcionar para sua família quando você mora nos Estados Unidos, principalmente no interior do país. Então vamos para o primeiro de 5 pontos que eu quero trazer para vocês, e é que o brasileiro ele admira a cultura americana. Óbvio que eu estou generalizando aqui porque não é assim para todo mundo, mas o brasileiro ele cresce rodeado pela cultura americana em tudo, em filmes, em séries, em livros, em absolutamente tudo. A gente convive com isso no dia a dia, palavras em inglês são usadas em lojas, em negócios e várias coisas, então não é para o brasileiro que chega aqui nos Estados Unidos um susto muito grande, porque ele já viu isso daqui antes. Olha só, igual no filme, olha só que legal, olha o ônibus da escola, olha só como que a polícia funciona. Então, o brasileiro, ele que vem, ele já entra num nível de familiaridade muito grande. E quando ele admira a cultura americana, ele tá feliz por estar aqui, isso faz com que ele seja um membro muito mais produtivo da sociedade, que não nada contra a maré. E aí vem o segundo ponto, que quando o brasileiro ele entra aqui nos Estados Unidos, de maneira geral, as pessoas elas assimilam a cultura americana, porque elas queriam viver isso. Elas admiravam esse lugar, queriam vir pra cá. E quando o brasileiro chega aqui, ele vai pra jogo de futebol americano, ele de fato entra na cultura, porque ele gosta disso, ele admirava, ele queria ver, às vezes a curiosidade, enfim. Então, é um povo que ele tá empolgado de estar aqui, ao contrário de outras nacionalidades. De maneira geral, o brasileiro não vem aqui para poder tentar transformar os Estados Unidos num Brasil. Tem quem faça isso? É óbvio que tem, inclusive eu já falei sobre isso algumas vezes, mas tô generalizando aqui, tá? E aí eu posso falar sobre o que eu já conversei com alguns americanos, tem algumas nacionalidades que eles vêm para os Estados Unidos porque eles querem a grana, eles querem o dólar. E quando eles chegam aqui, eles fazem de tudo para poder continuar vivendo do exato mesmo jeito que eles viviam no país de origem, e eles fazem de tudo para poder preservar a cultura deles, o que de certa forma tem lá o seu valor, é legal você preservar, mas eles não tentam se misturar na sociedade, eles não tentam assimilar os valores americanos, eles não vieram aqui porque eles valorizam a liberdade, porque eles não valorizam a religião predominante no país, a gente vai falar sobre isso, mas eles vieram aqui porque eles querem ganhar dinheiro e ficar ricos, porque eles sabem que os Estados Unidos é o melhor país do mundo para isso. Isso faz com que algumas dessas pessoas já não sejam mais tão bem vistas assim como brasileiro. Eu já vi isso algumas vezes. Tem uma nacionalidade específica, que eu não vou citar o nome, que eu já vi alguns americanos, tanto na internet quanto pessoalmente, falando que não suportam fazer negócio com os caras, porque eles são completamente mão de vaca, eles tentam tirar vantagem de tudo, eles tentam se aproveitar da situação e eles não são justos na sua forma de se relacionar. Olha só, os caras eles valorizam muito a ética, o seu caráter e a forma como você conduz as suas ações no dia a dia. Tem todo um país que não é tão bem visto pelos americanos pelo simples fato de que as pessoas que vêm pra cá eles vivem uma cultura totalmente diferente. Eu tive que entrar pra botar uma touca e uma luva aqui porque o frio tá demais. Inclusive, se você tá curtindo esse conteúdo, se inscreve pra você poder ver os próximos vídeos que eu vou trazer sobre a vida aqui nos Estados Unidos, beleza? Um outro ponto é o jiu-jitsu brasileiro. Vocês podem achar que não vai fazer sentido, mas eu vou mostrar pra vocês o que faz. O jiu-jitsu ele se tornou extremamente popular aqui nos Estados Unidos. É difícil você encontrar uma cidade grande que não tem academia de jiu-jitsu. Normalmente você vai encontrar 2, 5, 6, 7. Até mesmo quando você vai no interior, cidades de 3, 5, 10 mil habitantes, volta e meia você encontra uma academia de jiu-jitsu pelo menos 20 minutos de distância. Lembrem que o UFC, aquele maior evento de MMA do mundo, ele foi criado inclusive por brasileiros, com o objetivo de apresentar o jiu-jitsu como uma arte que individualmente ela era superior às outras e se provou verdade durante os primeiros eventos. Quando o americano viu isso, ele enlouqueceu e ele começou a importar aquilo ali. Então hoje as forças especiais americanas, o exército de maneira geral, a polícia, eles treinam jiu-jitsu. E quando a gente olha para pais, eles também entendem que o jiu-jitsu é super importante para a formação da criança. Não à toa, literalmente, se você quiser, você consegue colocar o seu filho para competir todo final de semana aqui nos Estados Unidos. É só você estar disposto a pegar o carro e dar uma viajada, que vai ter uma competição a pelo menos 5, 4, 6 horas de distância de você, todo santo final de semana. E são competições muito mais caras do que o wrestling. Wrestling é um esporte muito popular aqui nos Estados Unidos. Uma aula de wrestling é barata, uma competição de wrestling é barata. As aulas de jiu-jitsu são muito mais caras e a inscrição das competições são mais ainda. E ainda assim os eventos estão sempre lotados, 800 inscritos, 1000 inscritos por evento. Então o meu filho, por exemplo, ele faz jiu-jitsu já tem 3 anos mais ou menos. Ele tá com 7 agora. O bichinho é brabo, ele compete, é bom pra caramba. E todas as academias de jiu-jitsu pra onde eu já levei ele, porque eu já me mudei algumas vezes, já
já visitei diferentes academias, todo professor faixa preta de jiu-jitsu teve um mestre que era um brasileiro que há 5, 10, 15, 20 anos atrás veio para os Estados Unidos e que ajudou a formar aquela galera. Então eles conhecem palavras em português, eles gostam do nosso jeito, eles se sentem bem e ficam felizes quando falam com a gente. Então literalmente o Brasil ele trouxe uma das lutas mais populares nos Estados Unidos hoje em dia, e isso vai se somando ao restante das coisas para se criar uma imagem positiva de brasileiro. Eu queria inclusive saber de vocês, o que vocês pensam sobre o que eu falei, sobre a cultura americana, quais valores que vocês mais gostam na cultura americana e como que vocês entendem que isso se alinha a quem vocês são enquanto pessoa. Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ver os comentários de vocês, eu respondo todo mundo, e assim a gente vai se conhecendo e trocando figurinha. O penúltimo ponto é sobre religião. Os Estados Unidos, não sei se você sabe, mas ele é o maior país cristão do mundo. O Brasil é o segundo. E o que isso significa? O cristão ele segue os ensinamentos de Deus e ele tem na Bíblia um manual de vida. E na Bíblia não existe esse negócio de verdades subjetivas, a verdade ela é absoluta, a verdade ela é uma só. E para o cristão, o conceito de verdades absolutas ele é inegável. Não tem essa subjetividade toda, onde todo mundo é qualquer coisa e qualquer coisa vale, e o seu sentimento, o que você sente, ele está acima de qualquer lei universal. Não, para o cristão a sua bússola moral ela é intocável e ela não varia de acordo com o seu humor, a sua vontade ou as suas crenças. Na verdade, ao contrário, o cristão ele defende o seu sacrifício e a sua negação para você poder se aproximar de Deus. E o que isso significa na prática? Isso influencia também o primeiro ponto que a gente conversou. O brasileiro, quando ele vem para cá, ele se mistura muito fácil, porque ele consegue encontrar, não só em igrejas, mas no dia a dia, uma linha de raciocínio, uma forma de ver a vida, uma forma de agir extremamente alinhada com a cultura americana. É diferente, por exemplo, de um indiano, um chinês, um muçulmano que vem para os Estados Unidos. Eles não vêm dentro daquele raciocínio que a gente falou mais cedo para poder assimilar a cultura. Eles vêm de maneira geral para poder preservar a sua cultura e dar sequência dentro da sua família àqueles valores que eles trouxeram do país de origem. De certa forma, existe um desencaixe aqui. Eu não diria que um confronto necessariamente, mas com certeza as coisas não se encaixam tão bem. E até para o brasileiro que não é religioso, ele pode não saber, mas a verdade é que os valores da cultura ocidental eles são diretamente determinados por valores cristãos que vêm sendo aplicados nas sociedades há milhares de anos. Então até para o brasileiro que não tem religião ou até tem uma religião diferente, no dia a dia, coisas que ele pensa, que ele acredita, que ele vê, tem influência cristã. De certa forma, isso aproxima o brasileiro do americano. E o último ponto é que o brasileiro ele não é um povo sanguessuga, ele é um povo que rala, um povo trabalhador, é um povo que veio para os Estados Unidos para tentar criar uma nova realidade. Eles sabem do que eles estão fugindo no Brasil, eles entendem o tamanho do impacto que essa mudança na vida deles vai ter para as suas famílias. Isso vale para quem está estudando nos Estados Unidos, eventualmente até trabalhando legalmente, mas também para quem está imigrando. Então o brasileiro que vem, ele vem disposto a ralar, ele vem disposto a se sacrificar e a construir às vezes em 2, 3, 4 anos, o que ele não conseguiu construir às vezes em 10, 15, 20, 30, 40 anos de carreira no Brasil. E o que isso significa? Quando o americano no dia a dia ele se relaciona com algum brasileiro no contexto profissional, seja na construção ou numa grande empresa, ele vê que o brasileiro ele não está ali de brincadeira, ele vê que ele está se dedicando, ele vê que às vezes até o brasileiro vai trabalhar mais do que o americano, porque lembra, o americano ele nasceu aqui, ele já está construindo isso daqui desde o dia em que ele nasceu. O brasileiro está tendo que correr contra o tempo perdido para tentar chegar no patamar que ele queria de vida. E isso faz com que a ética de trabalho do brasileiro, de adaptabilidade, de esforço, de dedicação, ele acabe gerando uma admiração por parte dos americanos. Isso é mais um aspecto que tende a contribuir positivamente para a visão que o americano tem do brasileiro. A gente já vai continuar com o vídeo, só queria trazer um assunto importante para você. Eu sou fundador de uma empresa de vistos americanos chamada Move. É a principal empresa de vistos do Brasil. Nós temos ajudado milhares de pessoas a virem viver experiências aqui nos Estados Unidos. Pessoas que vêm para passear, que vêm para fazer negócio e pessoas que vêm para estudar também. Tanto estudo de inglês, graduação, pós-graduação, às vezes podendo trabalhar legalmente dentro da tua área de estudo. Somos a primeira empresa do mundo inteiro a ter lançado uma inteligência artificial para ajudar com intercâmbio e aplicação de vistos, que faz simulação de entrevista hiperrealista. Tudo isso acompanhado por um único Visa Manager que vai te acompanhar do início ao fim da mentoria com a experiência mais personalizada possível. Nós vamos te pegar pela mão e vamos te guiar durante todas as etapas e fazer tudo o que for possível fazer por você para que você tenha o mínimo de trabalho possível. Então, o link está na descrição, clica lá, preenche o formulário, fala com o meu time, explica para eles qual é o seu projeto, faça uma reunião, porque a gente pode te ajudar como os maiores especialistas em intercâmbio e aprovação de vistos do Brasil a colocar esse teu sonho em prática.
É isso, pessoal. Eu sei que eu tenho falado bastante sobre algumas preocupações que eu tenho, afinal eu não quero que a cultura do brasileiro que vem aqui para os Estados Unidos esteja desalinhada com o que esse país é. Eu acho que os Estados Unidos é um país maravilhoso, é de longe o melhor país do mundo. Para mim isso daqui é inquestionável, não tem argumento que mude a minha visão. O brasileiro que vem para cá, ele tem que vir para preservar isso daqui, para poder contribuir, para poder entender de onde os Estados Unidos veio, para onde que o país está indo e para ser uma força de aceleração desse crescimento e desse desenvolvimento, e não para bater de frente e tentar destruir o que esse país maravilhoso construiu. Então sim, eu falo algumas vezes de hábitos brasileiros que não agradam, às vezes até mesmo os brasileiros que vieram aqui para os Estados Unidos, mas um americano com certeza, mas tem essa outra perspectiva, que o que eu tô falando hoje eu ainda acho que é a maioria. E eu sei de uma coisa, eu quero ser uma influência positiva na cabeça das pessoas que estão vindo. Eu quero que você que tá pensando em vir para os Estados Unidos, quando você for colocar esse teu projeto em prática, e de verdade acelera aí, porque você não sabe até quando vai ser possível, que você chegue aqui com a cabeça alinhada, e que você seja um membro útil da sociedade, contribua para esse país continuar sendo um lugar maravilhoso que ele é. Se esse meu canal no YouTube ele falhar em todos os outros propósitos, mas ele for eficiente em relação a passar essa mensagem, de fazer as coisas corretas, de não buscar atalho, de valorizar a cultura americana, eu me dou por satisfeito demais. Obrigado você por ter assistido o vídeo. Eu vou deixar 2 outros vídeos aqui na tela. Um deles é justamente sobre o que eu acabei de falar, de hábitos que às vezes os brasileiros têm que não ajudam, mas lembra, isso é minoria, tá? E o segundo deles, que eu considero um dos vídeos mais importantes que eu já fiz no meu canal, é sobre como você pode avaliar se realmente os Estados Unidos é uma boa decisão para você e para sua família. Então pode clicar em um dos 2 e assistir, que eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Eu sou o Cris, um grande abraço e até mais.